importante, ou que é o seu melhor livro, mas é sem dúvida o seu livro mais emblemático. Ele provavelmente foi escrito no ano de 397, talvez no início do ano de 398, e ele é absolutamente peculiar no sentido de que é o livro em que Agostinho propõe de si mesmo uma espécie de autoapresentação. E sendo já uma pessoa adulta, sendo já um homem adulto, o livro, em certa medida, é como que uma extensa e detalhada declaração de um homem sério, alguém que justifica suas convicções sobre a vida feliz. E, nesse sentido, expressa um complexo desenvolvimento da sua subjetividade. Acho que essa é uma boa síntese. Eu estou falando para vocês do livro Confissões, que Agostinho escreve numa fase madura da sua vida, e ela é a declaração de um homem sério, um homem que justifica suas convicções sobre a vida feliz e nisso desenvolve ou mostra o desenvolvimento da sua subjetividade. Obviamente, eu daqui a pouco, ou na verdade, eu vou começar falando um pouco para vocês por que esse livro se chama Confissões, né? Em latim, confessiones. A palavra latina para confissão é muito parecida com a palavra no português, é confessio. O verbo para confissões, né? Confiteor, confiteri, ele naturalmente está presente na raiz do nosso verbo confessar-se ou do nosso verbo confessar. De fato, há uma enorme discussão sobre o gênero literário desse livro, e essa discussão não é pedante, essa discussão é importante para que a gente entenda como que essa declaração de um homem sério justificando suas convicções sobre vida feliz são desenvolvidas nessa obra. Houve um tempo, por exemplo, que se pensou que talvez as Confissões de Agostinho, que são divididas em 13 livros, é uma obra dividida em 13 livros, fossem uma espécie de autobiografia. Em 1907, o filósofo alemão, discípulo de Dilthey, Georg Misch, publicou uma famosa Geschichte der Autobiographie, História da Autobiografia. E ele teria eventualmente sugerido que o texto de Agostinho fosse eventualmente considerado a primeira autobiografia plena. Essa não é uma convicção que, no entanto, é hoje partilhada em relação às confissões, e isso é bastante importante com respeito ao propósito da obra, segundo o lema que eu disse bem no início da minha exposição. Normalmente, uma biografia, ela expõe um certo processo de formação de personalidade, e quando uma autobiografia é escrita, alguém expressa sobre si mesmo a formação da sua personalidade, com muitos motivos, com muitos componentes subjetivos, mas esse não é o estilo, essa não é a estrutura da obra Confissões de Agostinho. Talvez seja correto dizer que a obra Confissões de Agostinho, ela tem um lema muito definido e ele precisa ser posto em questão para o tema que liga a minha fala a esse colóquio sobre saúde da alma. A obra Confissões tem um tema objetivo, ao lado de todas as colocações que Agostinho faz sobre a sua vida nos livros 1 a 7 ou 1 a 8 em especial. E esse tema objetivo talvez possa ser dito assim: todo livro declara, mostra alguém que declara o seu abandono de Deus e o seu esforço ou o seu processo de retorno a Ele. Esse é o esquema da obra Confissões. Ela tem traços autobiográficos nos livros 1 a 9 em especial, mas toda a obra Confissões tem como esquema a temática objetiva de uma alma que se perdeu de Deus e, no entanto, busca um caminho para que retorne a Deus. Esse é o esquema de todo o texto Confissões. E é dentro desse esquema que a pessoa, que o eu, é desenvolvido, ou seja, dentro desse esquema existe uma leitura, um trabalho, um aprofundamento do eu e da personalidade alinhado a esse esquema. Como que eu, o centro da minha personalidade, a minha psique,
se perdeu de Deus e como eu, o centro da minha personalidade, retorna a ele. Esse é o esquema, essa é a moldura das confissões. As confissões têm um esquema, portanto, né, de perda e retomada. Tem um esquema, portanto, de abandono e retorno. Talvez seja interessante ter em perspectiva, né, que na história das biografias ou das autobiografias, nós teríamos talvez, especialmente em Rousseau, que também escreveu uma obra com o título Confissões, e talvez posteriormente, no século XVIII, na obra Dichtung und Wahrheit, de Goethe, né, Poesia e Verdade, modelos muito mais modernos de como que autobiografias de fato são concebidas. Rousseau escreveu Confissões numa perspectiva extremamente individual, extremamente pessoal, falando sobretudo de seu próprio desenvolvimento, suas motivações, suas experiências morais. Goethe desenvolveu na sua obra Poesia e Verdade uma certa perspectiva de como um indivíduo é composto numa espécie de espiral de forças externas e de reação individual para o próprio mundo, em que todo o eu, por assim dizer, em parte é o mundo histórico em que vive, mas é também uma nova assimilação e reage a esse mundo trazendo um novo, numa espécie de espiral dialética. Mas o texto de Agostinho não tem essa intenção. As confissões de Agostinho não têm, em nenhum momento, a ideia do indivíduo Agostinho como sendo o centro da sua narrativa. O indivíduo Agostinho não é apresentado como um fim em si mesmo. Todas as reflexões que Agostinho faz nesse texto Confissões, que são sobre si, elas têm o profundo intuito de desenvolver a jornada do eu, da subjetividade, do abandono ao retorno a Deus, mas no sentido de que essa narrativa, ela em algum sentido diga alguma coisa para todas as pessoas. Ela diga alguma coisa, portanto, para todos os eus. Ela diga, por assim dizer, para o ser humano em geral. O problema do eu agostiniano, ele acredita que é um problema do ser humano em geral. Não é só o problema que ele se abandonou de Deus. Não é só a questão que ele quer retornar ao princípio Deus. Ele entende que essa é uma questão de todos os seres humanos. E, portanto, as confissões não podem, de fato, ser lidas como uma espécie de como eu me tornei, como eu sou, como eu me tornei quem sou, por assim dizer, né? Como um empresário de sucesso escreveria talvez um livro, né? Mas a obra tem que ser lida no sentido de que essa jornada da minha subjetividade, ela é sobre todas as subjetividades, ela é, em princípio, possivelmente sobre todas as jornadas, porque todas as jornadas humanas podem ter a sua subjetividade construída dentro da mesma moldura. O abandono pela alma de Deus, o retorno pela alma a Deus. Então, isso é muito importante com respeito a isso. Então, eu estava dizendo, né, não é irrelevante com respeito à obra Confissões que nós pensemos que tipo de livro é esse, qual é o seu gênero. Por que ela se chama Confessio, Confessiones? Isso é importante. De fato, talvez fosse justo dizer, né, que a partir das colocações que eu estou fazendo, houve muita discussão dentro da pesquisa sobre Agostinho, né? Se a gente não poderia considerar Confessiones uma espécie de protréptico, né? Perdoem essa palavra um pouquinho quebrada, um pouquinho pesada, né? O protréptico, que é, em última instância, uma expressão grega para um gênero literário. Supostamente Aristóteles escreveu um protréptico e, muito famosamente, Agostinho cita nas Confissões um protréptico, que era a obra Hortensius, de Cícero. O protréptico, em última instância, é uma espécie de introdução, uma espécie de convite, uma espécie de chamada, né? Nós temos até na língua portuguesa filósofos que escreveram livrinhos como Convites à Filosofia, né? Isso é um protréptico, por assim dizer. Muito das confissões tem esse sentido, tem o sentido de ser um convite, de ser uma exortação, de ser uma espécie de chamamento para uma certa reflexão. Mas as confissões de Agostinho são, na minha opinião, se são isso, elas são de fato mais do que isso. Porque, em última instância, Agostinho, além
dos aspectos autobiográficos, que em geral não fazem parte dos protrépticos. Agostinho também, durante os 13 livros das Confissões, faz várias reflexões de caráter sistemático em teologia e em filosofia, que de fato não fecham exatamente com esse gênero literário. Em resumo, acho que a sugestão que eu inicialmente quero passar para vocês é que as confissões são um gênero extremamente próprio e ele talvez devesse ser visto exatamente dentro da sua singularidade como peça literária. Ela tem um pouco de autobiografia, mas ela não é exatamente uma autobiografia. Ela tem um pouco de introdução e exaltação à filosofia ou à vida refletida, mas ela não é exatamente um protréptico. Talvez o correto seja, com o perdão da aparente redundância nesse ponto, entender as confissões como um conjunto articulado de vários tipos de confissões, em que a moldura é sempre essa. Como que o eu abandonou Deus e como que ele é trabalhado de tal maneira para que seja possível que ele retorne a Deus. Essa é, em última instância, a cisão, essa é a ruptura individual que Agostinho trabalha nesse texto, e ele tenta articular essa ruptura e esse retorno em todos os detalhes possíveis. Por isso, confissões devem ser entendidas conforme os múltiplos sentidos dessa mesma expressão dentro do livro. O que é, afinal de contas, então, inicialmente uma confessio? Que tipo de confessiones Agostinho faz nesse livro tão espetacular que eu quero que vocês leiam, se não leram ainda? Nesses 13 livros dessa obra, em geral, a gente costuma dizer que esses 13 livros têm 3 partes bem fundamentais. Os livros 1 a 9, com uma enorme quantidade de informações biográficas, e tem como centro o livro 8, que é a conversão de Agostinho. Depois nós temos o livro 10. O livro 10 é muito importante para quem quer ler as confissões e entender essa obra, porque o livro 10 é o livro no qual Agostinho se coloca na posição do momento em que ele está escrevendo a obra. Ele não está mais, por assim dizer, lembrando os livros 1 a 9, mas ele está aqui, no livro 10. E a partir desse livro, que dá uma perspectiva para o todo da obra, ele diz por que escreveu os livros anteriores, o seu passado, a sua biografia, e quais são as coisas que ele quer fazer a partir daqui. E, naturalmente, os livros 11 a 13, eles constituem para o leitor das Confissões um certo desafio de por que eles estão incluídos. Porque eles não têm mais traços biográficos, eles não falam mais da perspectiva de Agostinho no presente, mas eles colocam um programa de investigação do Gênesis, um programa de investigação da realidade a partir da compreensão do início da Escritura Sagrada, no princípio criou Deus, em que Agostinho faz várias investigações filosóficas sobre criação, eternidade, temporalidade, interpretação das escrituras e, em última instância, aspectos até mesmo metafísicos da ideia de criação e da ideia de realidade. Mas o que são, nisso tudo, o que é no conjunto desses 13 livros uma confessio? O que são confissões? Como é que a gente pode caracterizar? Especialmente na pesquisa contemporânea, que abordou a obra de Agostinho sob vários aspectos, literário, gênero estilístico, né? A sua relação com outras literaturas, especialmente foi a obra de Cornelius Mayer, né? Um agostiniano muito importante, porque ele também foi um dos líderes da pesquisa que gerou o Augustinus Lexicon, né? Um léxico que basicamente detalha e escreve peças complexas sobre cada palavrinha da obra de Agostinho. O Cornelius Mayer, em geral, sugeriu, e me parece que nisso ele tinha bastante razão, que a palavra confessio, no texto Confissões de Agostinho, pode, sem dúvida alguma, ser entendida em 3 sentidos básicos. E esses sentidos são encontrados em outra literatura de Agostinho também. Confessio, em primeiro lugar, é uma expressão que, na literatura dos Salmos e na literatura litúrgica, ela se relaciona à ideia de expressar louvor. Aquele, portanto, que faz uma confessio ou que faz uma ação de confiteri, ele exalta, ele louva, ele dignifica alguém ou o que alguém fez. Portanto, na linguagem dos Salmos, a ideia de confessio, de confiteri, ela é muito presente.
Uma segunda ideia, obviamente, orientadora da expressão confessio e que está presente no livro Confissões, né? Os três estão presentes quase que o tempo todo, é a ideia de que uma confessio também diz respeito ao que nós chamaríamos de confissão de convicções. A obra Confessiones, ela em grande medida elabora e com muita coragem compartilha com outras pessoas um conjunto de convicções. Ela mostra como essas convicções foram sendo formadas e ela mostra alguém que abertamente compartilha com os leitores interessados quais são as suas convicções. Lembre que eu tinha dito, né? As confissões são a declaração de um homem sério como um homem sério justifica suas convicções sobre a vida feliz. E nesse texto, Agostinho comunica, ele torna comum, por assim dizer, suas convicções, né? Naturalmente, de um ponto de vista estrito, nós temos que perfeitamente entender que nesse texto Confessiones tem algo que Agostinho faz de maneira explícita. Ele está dizendo no que ele acredita. Portanto, as suas confessiones, elas são um conjunto das suas confissões de crença, elas são um conjunto das suas confissões de fé, inclusive num sentido teológico, num sentido religioso. Ele está dizendo não apenas o que ele crê sobre a vida feliz, mas ele também está confessando claramente quais são as coisas nas quais ele acredita. Leiam as confissões a partir do livro 10. Agostinho está no presente e ele diz por que eu escrevi os livros anteriores e por que eu vou escrever mais alguns. Tudo isso ele faz, em última instância, com a coragem de alguém que, na sua fase adulta, e nós não fazemos isso de forma tão frequente assim, nós, em geral, expressamos as convicções dos outros. Agostinho expressa suas convicções, ele está dizendo no que ele acredita, né? Isso tem um sentido teológico? Tem, claro, a palavra confessio no tempo de Agostinho estava muito ligada à confessio a confessio do símbolo apostólico, por exemplo, né, da traditio symboli, as convicções da religião cristã. E isso é verdade sobre as confissões. Agostinho está se declarando, eu sou um crente, eu sou uma pessoa religiosa, eu adotei o cristianismo como religião verdadeira. Esse é um fato do livro Confissões que não é ocultado. Agostinho diz explicitamente. Portanto, todo o livro, se ele tem essa dinâmica, como é que a alma se abandonou de Deus e como que ela retorna a Deus, ela tem, sem dúvida alguma, a característica de um gesto corajoso de um homem adulto dizer essas são as minhas convicções, é o que eu confesso, é nisso que eu creio. Essa palavra está muito implícita aqui. E ela é muito importante porque ela caracteriza o tipo de vida feliz que Agostinho, nesse momento, adota. Uma vez que a gente pode fazer, inclusive, a pergunta, ok, mas por que ele tem que fazer essa convicção? Por que ele tem que escrever isso? Por que ele tem que declarar isso? Aqui tem uma profunda relação com a tradição do cristianismo no século IV e no século V. Se vocês que estudam também teologia ou têm interesse em religião, tem uma famosa passagem de Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 10, né, em que se diz: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Paulo ali explicitamente caracteriza o crente do cristianismo, o praticante da religião cristã, como alguém que tem um coração orientado, né, para crer na justiça divina, mas isso irrenunciavelmente traz consigo a atitude de, com a boca, ore, corde, ore, com o coração, com a boca, corde, ore, dizer no que se crê. É óbvio que na tradição cristã isso se relaciona com a tradição das perseguições ao cristianismo, com a tradição dos mártires, com a tradição da clandestinidade da religião. E, portanto, a confissão reserva aquele aspecto, né, do sentido forense de confessar-se, né? Ok, eu admito, né? Eu confesso que é isso que eu pensava, eu confesso que é isso que eu fiz, eu confesso que era nisso que eu acreditava. Esse sentido forense, ele está só implícito, ele não é destacado no texto, porque o texto não tem nenhum contexto jurídico ou forense, mas a palavra originalmente era no uso dos tribunais. E aqui Agostinho, num certo sentido, ele se coloca no tribunal dos seres humanos, no tribunal de todos, e talvez, inclusive, no tribunal da sua comunidade. No livro 10 ele diz, né, que ele foi estimulado por alguns membros da sua comunidade a escrever as suas convicções. É a declaração de um homem sério sobre como ele tem convicções sobre a vida feliz. E ele faz isso confessantemente. Ore, não apenas cogde, não só quietinho, ele fala.
E, portanto, o aspecto subjetivo, ele, no certo sentido, é o molde de todo esse livro, porque é alguém que tomou a coragem de dizer as suas convicções. Elas não ficam só escondidas no coração, né? E, inclusive, convicções tão profundas que são o seu próprio diálogo consigo, o seu próprio diálogo com Deus, eles são colocados nessa dimensão, por assim dizer, de expressar de fato com a boca. É uma confissão de fé. Interessante que Agostinho, em 398, já era um homem maduro, ele já era bispo, não é? Mas é interessante que na sua maturidade foi importante para usar aqui uma palavra meio heideggeriana, né? Para sua autenticidade, né? Para sua existência no mundo com propriedade, que ele dissesse explicitamente: eu confesso essas coisas, são as coisas nas quais eu acredito, essas são as minhas convicções. Então, a obra Confissões tem esse aspecto. E, naturalmente, um aspecto que é extremamente presente e forte no livro é a ideia de confissão como confissão de pecados. Não vamos teologizar excessivamente essa expressão, né? Agostinho é um teólogo, ele é um homem religioso. Em 397, quando ele escreve esse texto, ele já é alguém convertido à religião cristã. E, naturalmente, o seu estudo, o trabalho em torno da sua própria subjetividade nessa obra, ela passa por uma corajosa expressão dos seus equívocos. Então, esse aspecto de confissão de pecados, em muitos aspectos, tem um sentido, de fato, devocional. Ele expressa os seus erros em relação ao Deus que ele abandonou, mas ele muito corajosamente diz dos seus equívocos. Ele fala dos seus enganos. E isso é muito importante porque, eu disse desde o início, a moldura da obra é a declaração de uma pessoa séria sobre como ela encontrou suas convicções sobre a vida feliz. E se as confissões de pecados, eu estou usando num sentido bem religioso, que é uma marca do uso confessio, da palavra confessio, ela, portanto, molda a obra, o mais importante é que nós percebamos o sentido, por assim dizer, sistemático, reflexivo, teológico, filosófico. Agostinho escreve essa obra dizendo que ele errou profundamente sobre no que consiste a vida feliz. E esse sentido de confessar equívocos, de confessar erros, de confessar minha procura e meus desenganos, minha procura e meus desenganos, ele atravessa todo o texto. É um reconhecimento de equívocos, é um reconhecimento de erros. E, sem dúvida alguma, com essa expressão, ou com esses apontamentos que eu agora menciono, eu toco, por óbvio, num aspecto fundamental dessa obra, e por que ela se encaixa tão bem, por assim dizer, num colóquio sobre saúde da alma, que dialoga com a filosofia antiga. É um pouco perigoso o que eu vou dizer, mas não deve de nenhuma maneira ser desestimulante, não é? As confissões, como texto base de Agostinho, como ele declara suas convicções sobre no que consiste a vida feliz, talvez seja um caso daquilo que Henri e René Marot disse em 1937, quando na sua tese de doutorado escreveu uma obra que tinha como título Agostinho e o fim da cultura antiga. Agostinho e o fim da cultura antiga. Foi uma obra muito influente na pesquisa sobre Agostinho. Marot defendeu a seguinte tese: com Agostinho, a filosofia antiga termina. Ela tem um encerramento de ciclo. Porque, em última instância, Agostinho trata na obra Confissões como né, a epítome, né, o resumo bem articulado disso. Agostinho trata na obra Confissões a busca da vida feliz. E todas as respostas que Agostinho fala sobre a busca da vida feliz são diferentes. Elas têm um molde antigo, elas conhecem as perguntas da filosofia antiga, por exemplo, a relação entre virtude e felicidade. Né? Ou como, por exemplo, a necessária relação entre vida virtuosa e conhecimento do sumo bem, dois eixos fundamentais de todo o livro. A relação entre vida virtuosa e o conhecimento do sumo bem, a relação entre virtude e felicidade. Essas são as perguntas básicas da filosofia antiga, da ética antiga, inclusive as perguntas básicas da saúde da alma, as perguntas básicas da terapia da alma, né? Em última instância, o cerne da filosofia antiga, essa tese também é de Pierre Hadot, o cerne da filosofia antiga é o desdobramento dessas questões e de como, de fato, os indivíduos filosóficos, os sábios, eles performam adequadamente respostas a essas questões.
E, no entanto, diferentemente do epicurismo, do estoicismo e do próprio neoplatonismo, as respostas de Agostinho são diferentes. Né? Por quê? Porque ele basicamente diz que a principal questão com respeito à possibilidade de uma ética bem-sucedida, a primeira questão principal, o conhecimento do sumo bem, ela é fundamental e é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente. Não é suficiente que o sumum bonum seja claramente conhecido, porque a grande questão, a principal parte da terapia da vida feliz, não é a reforma do intelecto, é a reforma da vontade. E essa nova perspectiva não é a reforma do intelecto, e como que o intelecto controla as paixões, mas é a reforma da vontade como centro de personalidade, e como a vontade não apenas, por assim dizer, encontra Deus e ama Deus. A vontade precisa simplesmente ser reformada porque ela precisa reaprender a amar. Essa é uma mensagem central das confissões. Ela é profundamente ligada à ética antiga, no sentido de o ideal da vida feliz conectado a um claro conhecimento, a um claro encontro intelectual com o sumo bem. Agostinho percorre isso em todo o texto, em toda a obra. E no livro 7 ele diz, com os neoplatônicos eu consigo agora entender como é que eu posso pensar em Deus como o sumo bem. Os neoplatônicos tinham uma concepção profundamente imaterial, filosófica, metafísica sobre o sumo bem, uma espécie de ente autocompleto, eventualmente descritível, inclusive num sistema trinitário, né? Se a gente pega o uno, nous e a alma do mundo, ali tinha uma enorme provisão conceitual para que Agostinho pensasse Deus metafisicamente, diferente da matéria boa ou da matéria má do maniqueísmo. E, no entanto, essa não é a principal questão. A principal questão está no livro 7. Agostinho entendeu que Deus era esse ser autossuficiente, ontologicamente independente e imaterial. E ele entendeu perfeitamente a relação entre ser e bondade, como entendeu perfeitamente a relação entre ser, bondade e mal como privação. Ele venceu a metafísica maniqueísta. E, no entanto, mesmo sabendo o que é o sumo bem, ele não ama o sumo bem. A questão das confissões é, portanto, a reforma da vontade, como a vontade pode aprender a amar. E o principal recado da obra Confissões nesse sentido, ele eventualmente é muito simples, né? Não é possível reaprender a amar se não se ama em Deus. Esse é um tema teológico? Obviamente é. É um tema religioso? Claro que é um tema religioso. Mas Agostinho procura defendê-lo filosoficamente. Só existe, de fato, uma vontade ordenada, uma vontade curada, uma vontade que passou pelo processo terapêutico de identificar o bem do amor, se essa vontade é renovada por Deus, ama Deus e sempre que ama, ama com Deus. Esse é um recado fundamental das confissões. Por outro lado, eu tinha dito, né, que essas duas questões de fundo estão na obra Confissões e, portanto, ela é, num certo sentido, uma resposta às questões da ética antiga, né? Não é possível haver virtude sem o conhecimento do bem. Agostinho reconhece isso, mas ele modifica em boa medida. Isso é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Não existe, em última instância, virtude se não existe uma reforma da vontade, porque a vontade, em última instância, é a forma da nossa capacidade de amar, é o tipo de amor que caracteriza a nossa existência. E esse é o tema do livro 8 das Confissões, portanto, ele é o tema da conversão, né? Como que Agostinho consegue amar Deus e, a partir dali, amar em Deus. Deus é a forma do seu amor. Né? Ele ama o próximo em Deus, ele ama o corpo em Deus, portanto, ele não ama o prazer mais que Deus. Ele ama as coisas do mundo, mas ama em Deus, portanto, ele não as ama como fins em si mesmas. Esse em Deus é o elemento transformador. E ele está no livro 8, que, no certo sentido, é o centro das Confissões. Por outro lado, eu dizia para vocês que a obra Confissões ela está completamente paralela às inquietações da filosofia antiga. Por quê? Porque a filosofia antiga, dentro da sua proposta de levar indivíduos, né, a essa sabedoria de vida, essa técnica de vida, a essa
Ars Vivendi Techne tu Bio, ela evidentemente lidava com uma tese extremamente forte e filosoficamente bastante debatível. É uma condição necessária para a virtude e o conhecimento do bem. Qual era a segunda tese? Existe uma relação muito boa entre virtude e felicidade. O virtuoso é feliz. E essa tese também é rejeitada por Agostinho nas Confissões. Eu estou dizendo, portanto, duas teses fundamentais que mudam. É o fim da filosofia antiga. Não quero estimular pesquisa em filosofia antiga. Eu não estou dizendo que as teses de Agostinho estão certas, não é o ponto. O que eu estou dizendo é que ele traz algo novo. Ele se declara como um sábio adulto. Ele, no livro 10, está no presente e diz, ok, acho que agora eu entendi, eu alcancei a sabedoria. A sabedoria consiste na reforma da vontade. E no segundo momento ele diz, mas é mais do que isso. Portanto, eu sugiro para vocês, eventualmente comecem as confissões lendo o livro 1, o proêmio. Inquieto é o nosso coração e o nosso coração não descansa enquanto não repousa em ti. A frase mais conhecida de Agostinho em todos os tempos. Mas leiam o livro 10, em que Agostinho retoma o proêmio e ele vai desenvolver essa inquietude. Né? Por quê? Porque a inquietude é a condição de possibilidade subjetiva para que Deus seja procurado. E no livro 10 ele vai desenvolver a tese de que todos nós temos um desejo natural pelo absoluto. Todos nós temos um desejo natural e um conhecimento implícito do absoluto. E esse absoluto, esse sumo, nós chamamos de Deus. Deus é a nossa inquietude primitiva, é a nossa inquietude inata, é a inquietude que nós descobrimos quando nós percorremos a nossa memória, quando nós nos lembramos de todas as coisas que estão em nós. Quando nós nos lembramos de todas as coisas que estão em nós, nós nos lembramos inclusive do absoluto. E de que o absoluto é aquilo que... O livro 10 é de uma beleza linguística inacreditável, né? É o livro que convida que nós percorremos os vastos templos da memória e tiremos do esconderijo das concavidades obscuras os elementos mais profundos. E o mais profundo dos elementos da memória não é a lembrança do que eu vi ontem, isso é uma lembrança sensorial. Não é a lembrança que o 2 mais 2 é 4, isso é uma lembrança do mundo inteligível, que é a priori. Não é a lembrança do canto, que é imaterial, mas está na mente. Não é a lembrança nem mesmo do corpo e nem mesmo da alma, mas é a lembrança de que, para além de uma verdade a priori em nós, para que nós reconheçamos todas as palavras e todas as lembranças, o mais oculto na memória, é lá que isso é encontrado, é lá que isso tem que ser lembrado, está a nossa lembrança do absoluto. A lembrança do absoluto, a lembrança de uma aspiração por síntese. Essa não é a expressão do Agostinho, essa é a expressão do Kierkegaard, essa é a expressão do conceito de angústia e da doença para a morte. E essa expressão é desenvolvida por Kierkegaard na sua noção de, assim foi traduzido para o alemão, né, na sua noção de Angst, que carrega sentidos básicos de ansiedade, por assim dizer, que depois nós podemos discutir. Né? Mas então, eu estava dizendo, essa segunda pergunta, a relação entre virtude e felicidade, ela também não é afirmada por Agostinho. No livro 10 das Confissões, Agostinho diz, eu entendi agora, com os neoplatônicos, como pensar em Deus. E Agostinho, que adota o princípio do conhecimento pela fé, que é um conhecimento pura autoridade, pela escritura e pelo testemunho, ele alimenta a sua noção de Deus a partir do Cristo encarnado. Eu não vou entrar nesse ponto, mas vou entrar no ponto de que, no livro 10 das Confissões, Agostinho reconhece que aqui estou, eu encontrei o bem e com o auxílio divino eu me tornei capaz de querê-lo. Eu já vou entrar nesse ponto depois. Mas o que ele diz? Mas a minha vida continua. A minha conditio humana não é uma conditio de plenitude. O sábio cristão segue tendo tentações. Todo o restante da minha vida é uma vida em que eu investigo a conditio humana e desenvolvo mecanismos de continência, mecanismos de disciplina. Por quê? Porque em todos os setores do desejo, o bem se apresenta ou se sugere para mim novamente como um bem em si mesmo.
Isso pode ser a carne, a concupiscência carnis, né? Não se aterrorizem demais aqui com a crítica agostiniana ao sexo, ao corpo, esse não é o ponto. O ponto agostiniano é que nós todos temos uma tendência a confundir o prazer como um bem em si mesmo. Portanto, quando isso acontece, não é o amor de Deus ou em Deus, né? Mas é o amor de outra coisa. Ele vai falar, por exemplo, da concupiscência oculorum, a nossa, por assim dizer, a nossa avidez por curiosidade e por distrações da vontade e do intelecto que não tem em si nenhuma relação com um fim mais importante. Essa mesma curiosidade que nos faz, talvez, horas e horas do dia abrir as mensagens que nos mandam no WhatsApp. Né? A nossa avidez por sensações, ele chama isso de concupiscência dos olhos, né? A avidez das sensações, a nossa curiosidade sem sentido e sem finalidade por pequenas sensações de conhecimento irrelevante. E vai falar, por último, da ambitio seculi, né? A nossa aspiração por fama, por dinheiro, por reconhecimento, pelo louvor dos aplausos. O que isso significa? Agostinho defende nas Confissões algo que o sábio antigo não gostaria de defender. Não existe vida feliz nessa vida em sentido pleno. E isso é extremamente moderno, apesar de dito por um teólogo e por um religioso. Não existe. O ideal da vida antiga é impossível. Isso não vai acontecer. Nenhum de nós será sábio como queria Epicuro, nenhum de nós será o sábio estoico, não há nenhuma chance de que nós sejamos o sábio neoplatônico. Nenhum de nós será o virtuoso de Platão ou será o virtuoso de Aristóteles. Nós lutaremos com as tentações até o fim. A condício humana é uma condício de desenvolvimento de uma subjetividade finita, e essa subjetividade é de fato uma subjetividade de finitude. Não há vida feliz durante a nossa vida. Nós não escapamos da dor do corpo, nós não escapamos da morte, e nós não escapamos das nossas limitações na própria apreensão do sumo bem e nas fragmentações da nossa vontade. A nossa vontade não é plena. Nós não temos tudo, nós não temos a satisfação de todos os desejos. Nós não atingimos a paz, que é, em última instância, a completitude de todos os desejos, portanto, a ausência de todos os desejos. Isso não existe. No livro 10 das Confissões, o arrogante bispo Agostinho, ele às vezes é retratado assim na história do pensamento, ele humildemente se diz: eu entendi o que é a sabedoria. A sabedoria, o summum bonum. Dele os neoplatônicos falavam, mas ele, de fato, foi apresentado de forma inequívoca no fato histórico da encarnação. Mas eu também entendi que a principal questão da vida prática, a terapia, da saúde da alma, ela não se encontra na pureza do intelecto, ela se encontra na pureza do coração, porque o amor, a vontade é o centro da personalidade. E quem eu amo é quem eu sou. E de fato, Agostinho, no livro 10, vai desenvolver essa tese, né, do conhecimento implícito, da aspiração implícita, de um desejo natural por uma síntese, essa expressão é de Kierkegaard, né, por uma síntese com o absoluto. Esse desejo se torna tanto mais premente porque nós temos a memória desse absoluto. E nós temos a inquietude que impulsiona a busca de torná-lo explícito. A maneira mais explícita dessa inquietude é o desejo universal por felicidade. É, por assim dizer, dessa maneira que o sumo bem se apresenta. E se o desejo universal por felicidade, pela percepção do que é o bem, não nos convence, Agostinho relaciona explicitamente a noção de bem com a noção de verdade. Todos nós temos um conhecimento implícito da verdade e todos nós temos um desejo implícito pela verdade. Em que sentido? No sentido de que, com respeito às nossas decisões, nenhum de nós quer ser enganado. Nós queremos saber as coisas verdadeiras sobre o que é o bem. Nós temos, portanto, uma aspiração e um conhecimento implícito da verdade. No entanto, então aqui eu estou falando de um segundo aspecto. O sábio antigo dizia que existe uma relação boa, talvez necessária, quem sabe analítica, o virtuoso é feliz. E Agostinho diz, não. O virtuoso é sábio, mas ele ainda não é feliz. O Kant falava, né, que era uma antinomia, essa tese dos antigos sobre a relação entre virtude e felicidade. Alguém pode perfeitamente ser virtuoso, né, e não ser feliz.
É necessário que alguma outra coisa crie essa síntese. Não existe uma relação necessária entre ser virtuoso, viver conforme o conhecimento do bem e indecisão da vontade, isso é um esquema meio kantiano, talvez, de dizer a coisa, né? E ser feliz. Se existe uma relação entre virtude e felicidade, ela talvez dependa de um ente onipotente, o próprio Kant diz, que faz, por assim dizer, essa espécie de síntese na ordem justa do universo. Mas nós não temos a experiência dessa síntese. Mesmo o sábio é tentado. Ele não tem a felicidade plena. A sua condição humana é uma luta por continência. Para quê? Para que todas as suas ações de amor sejam amor em Deus. Ele pode amar todas as coisas, desde que ele ame em Deus. Porque se assim é o caso, só Deus é um fim em si mesmo, todas as outras coisas são meios para esse fim. Essa é a transformação da vontade que Confessiones intenta realizar. E talvez, eu sei que eu já falei aí 40 e pouco, eu preparei 15 páginas, mas eu não passei da quarta. Talvez eu deva mencionar por último, para estimular um pouco a nossa discussão. Esse ponto é um ponto fundamental das confissões. Eu sugiro de novo, comecem pelo livro 10 e pelo proêmio no livro 1. Eles se conectam e eles dão a moldura do livro. Ratzinger, nos anos 50, 1957, escreveu um belo texto sobre o que é confessio nas confissões. E ele sugeriu que esses 3 sentidos que eu mencionei, louvor, confissão de erros e confissão de fé, estruturam o próprio livro. Sugerindo, talvez, né, que a confissão das desilusões está nos livros 1 a 8, né? Depois nós temos nos livros 11 a 13 a confissão de fé, por assim dizer, né? E nos livros 9 e 10, talvez a confissão de louvor. Eu acho que não precisamos dessa estrutura, mas nós precisamos talvez ter em perspectiva, né, de que esses 3 aspectos se entrelaçam em todo o texto. Mas um aspecto me parece extremamente importante que nós recuperemos na palavra confessio, e ela deve talvez dizer que Agostinho escolheu essa palavra de maneira muito consciente. Ela não foi casual, né? Em 401, no outro texto, ele se refere a esse texto como sendo suas confessiones. Significa que, portanto, o próprio Agostinho deu esse título ao livro. Nas Retractaciones, lá no final da vida, quando Agostinho revisa o que escreveu, ele fala dessa obra como confessiones. Então, significa que o título não veio de alguém, ele mesmo deu esse título. Ele quis que o livro tivesse esse título. E talvez agora uma razão adicional, que é o terceiro ponto que se liga com essa discussão, né, sobre saúde da alma e sobre o que eu falei, né, confissão e cura. Bom, cura do quê? Qual é a doença? A doença que Confissões fala é o abandono de Deus pela alma. E o abandono de Deus pela alma é esquecimento de Deus, sim. O conhecimento ficou implícito, ele tem que ser explicitado, né? Mas o abandono de Deus pela alma, sobretudo, é uma vontade doente. É a vontade que tem que passar por um processo de cura. Ela é o objeto da terapia. É uma vontade em si mesma e que ama a si mesma é uma vontade doente, né? A vontade só recupera a cura e o próprio amor de si, ou seja, o amor de si como se é na perspectiva da transcendência. E aqui eu chego ao terceiro ponto importante. Por que confessiones e por que nessas confissões, virtualmente, o principal, se não o único interlocutor que escuta as confissões é Deus. Agostinho está falando com Deus no seu íntimo. No livro 10 ele chega a dizer que Deus é o mestre do meu interior. Perdão, é o médico do meu interior. O livro, portanto, tem uma explícita linguagem terapêutica. Ele é o médico da minha vida interior. Aqui tem um aspecto que eu considero fundamental, por isso que é o terceiro elemento em que, ok, isso aqui é o fim da proposta da ética antiga. O molde é sob certo aspecto, semelhante, mas as respostas são diferentes. Por quê? Porque Agostinho explicitamente revela nas confissões que a ética filosófica se propunha, a ética dos estoicos, talvez em especial, mas creio que nesse aspecto talvez isso se possa dizer da ética platônica e aristotélica também, a ética antiga se propunha ser uma ética de autorrealização. O sábio faz a si mesmo. Em última instância, a autarquia, né? Essa autarquia, esse controle de si, a vitória dos vícios, das paixões,
a correta identificação do bem e a correta conformação das dimensões anímicas ao conhecimento do bem é uma autorrealização. O sábio consegue fazê-lo, por quê? Porque a razão é a instância mais poderosa do seu microcosmo, né? E quando ele opera segundo o princípio da razão, ele opera sob um princípio de controle, ele tem domínio sobre os seus juízos, e os seus juízos, em última instância, né? Eles são o resultado da apreensão não aparente do bem. Com as confissões, há uma sugestão completamente diferente. Para começar, o conhecimento é implícito, ele precisa ser explicitado, mas ele só é explicitado, em parte, pelo conhecimento filosófico, mas para Agostinho ele só é explicitado pelo fato histórico da encarnação do Cristo. O fato histórico da encarnação do Cristo é o fato inequívoco não sobre quem Deus é, mas sobre o que Deus quer. E essa é a questão para Agostinho. Portanto, o que eu estou querendo dizer para vocês? A ética agostiniana, a terapia da alma agostiniana, ela não é mais uma terapia centrada, autônoma, por assim dizer, autocentrada. Ela não propõe mais um caminho autônomo para a felicidade. A felicidade só é possível na perspectiva de um outro. Ela é, portanto, uma subjetividade, um reconhecimento de si mesmo como um outro me vê. Talvez isso, no século XIX, no século XX, não é a minha área, eu não sou da área da psicologia, seja um aspecto, um ganho extremamente profundo, uma vez que o processo terapêutico envolve, né, a ideia de eu saber quem eu sou na perspectiva de que alguém me diz, né? Ou alguém, num certo sentido, replica aquilo que eu digo de mim mesmo. Obviamente, o autoconhecimento está implícito nisso, mas esse processo terapêutico tem a perspectiva de uma alteridade. Isso, para Agostinho, é fundamental. Não é possível conhecer-se e não é possível reformar a vontade sozinho. E isso, num certo aspecto, é o fim de uma proposta anterior. Claro que como teólogo e como um sábio religioso, ele está dizendo: ninguém reforma a vontade sem o auxílio divino. Ninguém. Né? Uma boa vontade não é uma conquista individual. O que significa uma boa vontade em termos agostinianos? Uma boa vontade em termos agostinianos significa que eu, de fato, consigo amar mais a Deus do que a mim mesmo. Eu venci a perspectiva do auto-amor. Né? Se vocês quiserem, de um egoísmo intrínseco, se vocês quiserem, de amar-me como centro absoluto desse afeto fundamental. Mas isso não é possível sem a graça. Então, a terapia que Agostinho propõe, ela é uma terapia na perspectiva de saber-se como sujeito, tal como outro diz que eu sou. Mas aqui, a resposta agostiniana procura, de fato, uma síntese definitiva. Ela lida amplamente com essa angústia fundamental. Só o absoluto diz quem eu sou. Só o absoluto diz quem eu sou. E só a graça divina reforma a minha vontade. Nas confissões, nós não temos ainda o Agostinho das brigas com Pelágio, com os antipelagianos, né, da graça preveniente e operante. Ele aqui fala da graça cooperante. Quem pede, Deus ajuda. Né? Ainda não é uma graça ultra-radical, é uma graça, por assim dizer, que tem um princípio de liberdade e de impulso inicial do ser humano. Quem bate, a porta vai ser aberta. Quem pedir, a ajuda vai ser dada. Agostinho, todos nós, né, que estudamos Agostinho, sabemos que temos que interpretá-lo por fases do seu desenvolvimento. Mas o fundamental dessa ideia é esse aspecto. Não há terapia sem uma subjetividade que se desenvolve e se conhece não como mero autoconhecimento, mas como outro me conhece. E essa perspectiva fundamental é a perspectiva, para Agostinho, diante do absoluto, diante de Deus. É óbvio que é uma ética religiosa, se vocês quiserem dizer assim. Né? Esse coram Deo. Deus, em última instância, tem todas as palavras sobre mim. Ele me diz em absoluto. E aqui eu volto ao tema kierkegaardiano, que talvez tenha sido, nesse sentido, não só um bom leitor da tradição luterana, mas da percepção de Agostinho como filósofo. É um dos grandes méritos da, por assim dizer, filosofia da existência de Kierkegaard, né? Da filosofia dos sentimentos ou das inclinações fundamentais do ser humano, o desenvolvimento desse conceito tão fundamental de angústia. E também, óbvio, né, o conceito de desespero, que são conceitos anexos um ao outro em Kierkegaard. Eles estão em duas obras que são muito agostinianas na essência. O conceito de angústia e a doença para a morte.
O Kierkegaard falava da Angst, né, em dois sentidos. A gente talvez traduzisse a palavra por ansiedade, mas eu talvez acho que ela seja melhor traduzível por angústia. Existe uma ansiedade primitiva, fundamental no ser humano. É uma condição humana tal como ele é. E Agostinho vê nisso o ser humano tal como ele é, na ausência dessa síntese com o absoluto. Em parte, existe uma ansiedade fundamental, porque o ser humano é pura potência, ele é pura potência de realização, ele é pura potência de decisão, ele é pura potência de acontecimento, né? Ele está para um ser em si, talvez no Heidegger, quando Heidegger fala, né, de uma vida com propriedade, com autenticidade em relação a si. E, obviamente, essa pura potência de realização, né, esse horizonte ilimitado para a realização da vontade é uma ansiedade fundamental. Por quê? Porque ela não tem determinação, ela ainda não tem definição, ela ainda não tem, por assim dizer, ela não tem, por assim dizer, ainda a atualização. E o outro lado dessa angst, dessa condição fundamental, né, é que, ao viver, significa que o ser humano terá que realizar essa ansiedade. Ele tem que decidir. Ele não tem opção. Né? Ele tem que escolher o bem, ele tem que optar por sua orientação fundamental. Ele existe e ele, num certo sentido, inevitavelmente precisa dar a essa ansiedade a forma de decisões. Essa angst é talvez o sentimento que Agostinho desenvolve no livro 10. Essa inquietude fundamental, que é obviamente trabalhada e disparada pela percepção de que no horizonte dessa ansiedade existe um absoluto implicitamente conhecido nas concavidades ocultas da memória. Ele sempre é lembrado. Quem sabe Anselmo queria dizer esse sempre lembrado com aquilo acima do qual nada maior pode ser pensado. Mas, fundamentalmente, Agostinho tem um segundo passo que é igualmente percebido por Kierkegaard. Quando o ser humano decide, ou na história do ser humano, na nossa história como seres humanos que decidimos, nós caímos. Nós não usamos nossa liberdade da maneira mais adequada. Todos nós temos a experiência da queda. O que é a experiência da queda? Da fratura, da cisão, da divisão, da ausência de síntese. Nós todos nascemos com essa ausência de síntese, essa inquietude, com aquilo nas concavidades ocultas, esse absoluto com o qual nós não temos comunhão. Nós todos nascemos nessa queda. O teólogo talvez diga esse é o pecado original, não sei. O filósofo talvez diga essa é a angústia fundamental. Nós nascemos nessa queda. E esse é o ponto de partida das condições subjetivas da procura por Deus, que molda todo o livro Confissões. Essa é a questão terapêutica fundamental, porque essa é a questão que, em última instância, molda todos os afetos, todas as decisões, a forma da vontade, todo sentido de conhecimento. As confissões, portanto, são a declaração de um ser humano sério, adulto, que olhou o seu passado, agora no presente, e ele ore em voz alta, não apenas corde intimamente. Ele diz quais são as suas convicções sobre a vida feliz. E eu espero que vocês leiam as confissões. Obrigado pela atenção de vocês. Eu agradeço, então, a participação do Roberto. Vamos abrir um espaço para possíveis questionamentos. Se vocês me dão licença, eu gostaria de começar fazendo um questionamento enquanto os senhores já vão, né, pensando o que quiserem trazer para o debate. Mas, inicialmente, eu poderia fazer uma pergunta, Roberto, tendo por vista Kant na minha pergunta, que seria o seguinte: quando o Kant ele faz uma afirmação bem interessante, que é entender o outro como um fim em si mesmo, ok? Para dar a dignidade ao outro, ok? E eu lembro que o senhor comentou, né, que para Agostinho, no caso, o amor, né,
a perspectiva final do amor, digamos assim, é Deus. Hum. E quando eu penso a passagem, né, passagem bíblica do amor ao próximo, como é que fica essa perspectiva agostiniana do amor ao próximo, sendo que o amor ao próximo teria, então, eu poderia dizer que seria um amor ao próximo instrumental, porque o fim último é Deus, né? Não sei, acho que até é uma provocação minha pergunta para que você possa até esclarecer bem esse ponto, né? Porque se o fim último é Deus, como é que fica o amor ao próximo? É meramente um instrumento para se chegar a Deus? É uma boa Essa pergunta. seria a minha, Uma boa pergunta. minha pergunta inicial para possamos começar o Eu posso imediatamente? Ah. Acho uma pergunta muito bem elaborada, Diogo, uma pergunta sofisticada. Não me parece que a gente precise interpretar essa visão agostiniana como implicando um sentido instrumental, né? Em primeiro lugar, estritamente falando, não é muito agostiniana essa tese kantiana, e eu não estou dizendo que a tese kantiana está errada, mas não é muito agostiniana essa tese kantiana de que o ser humano, stricto sensu, é um fim em si mesmo. Ok? Talvez isso tivesse que significar que se o ser humano stricto sensu é um fim em si mesmo, isso talvez tivesse que significar que, de um ponto de vista forte, talvez até mesmo metafísico, o ser humano é um absoluto. E o ser humano não é um absoluto. A vida humana é preciosíssima, mas ela não é um absoluto. Ela pode ser perdida. Ela pode até ser doada. Ela pode até ser autodoada. Talvez alguém até mereça perder a vida. É um pouco antipático, talvez, o que eu esteja... Antipático, eu não estou dizendo que a vida humana não tem um enorme, um gigantesco, um absoluto, um elevadíssimo valor. Mas não seria uma tese agostiniana de que a vida humana é uma instância de absolutidade. A dignidade do ser humano é enorme, não há nenhuma dúvida. Isso é uma tese agostiniana como uma tese da teologia, né? Fizeste-nos um pouco menor que os anjos. Isso é um lugar elevado na constelação de todas as coisas. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Mas é completamente diferente eu dizer que o valor do ser humano é um valor absoluto. Se eu dissesse que o ser humano tem um valor absoluto, eu teria de dizer que Deus tem obrigações em relação ao ser humano. E isso é teologicamente estranho, né? Eu sempre gosto de lembrar a tese do Ockham, né, com aquelas colocações extremamente curiosas, né, de implicação moral com respeito à visão teísta na metafísica. E talvez a questão toda dos franciscanos da tradição alquimista, inclusive de Scots, talvez fosse dizer, nós frequentemente esquecemos que, de um ponto de vista metafísico e eventualmente teológico, a distância entre Deus e o ser humano é infinita. De fato, Deus nos fez um pouco menor que os anjos, mas a distância entre Deus e os anjos já é infinita, é grande a distância, né? E isso significa, sem dúvida alguma, que o que é tão infinitamente diferente não se coloca numa relação de dívida, né? Então, não me parece uma tese forte, essa tese da absolutidade do valor do ser humano. Isso em nenhum momento coloca em questão o seu elevadíssimo valor. E, obviamente, a ideia de que a vida humana é valorada por normas, é valorada por regras de valor, é valorada por princípios morais e, inclusive, por princípios eventualmente absolutos, máximos, fortíssimos, né? Então, eu diria que ficaria um pouco deslocado dizer de Agostinho que se o único amor absoluto é o amor a Deus, então o amor ao próximo tem um sentido instrumental. Não, isso tem uma significação mais simples, eu diria assim, né? Isso para Agostinho significa que nós devemos amar o próximo, inclusive é um lema central da ética do cristianismo, nós temos o dever de amar o próximo. Não é uma opção, é um dever, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não tem vírgula, caso queiras e consigas. Não, é um dever. Né?
mas de um ponto de vista teológico, esse dever certamente significa amá-lo em Deus, né? O que significa que pressupõe-se nisso uma reforma da vontade e pressupõe-se nisso um amor também ele na perspectiva da vontade divina, diria assim, tá? Mas não tem nenhum aspecto instrumental aqui. Me parece apenas que tem um aspecto de adequadamente entender a forma desse amor, né? Quer dizer, se a forma do amor que Agostinho propõe é dar à nossa vontade o centro da sua forma como a Deus e em Deus, isso certamente significa que eu posso amar todas as coisas, não como fins em si mesmas, né? Mas simplesmente em Deus. Isso não faz de todas as coisas um instrumento, né? Mas faz de todas as coisas, por assim dizer, objetos de um amor ou termos de um amor específico, eu diria dessa maneira, né? Não instrumental. Se fosse instrumental, eu estaria querendo dizer com isso, né, que eu amo o próximo ou outra pessoa em mim, né, ou para mim. Aí sim teria um sentido instrumental, né? Em mim ou para mim, ou seja, eu estou cumprindo o mandamento do dever de fazer os meus deveres com a Mabi, com a Júlia, com o Antônio, para que eu me ame mais, por assim dizer. Inclusive, é uma interpretação psicanalítica já feita, né, por Freud, da ética do amor ao próximo, por assim dizer, né? Por que, em última instância, eu me sinto no dever de amar ao próximo? Não, desculpa, Sartre fez essa interpretação. Porque, em última instância, faz um bom sentido, né? Quando eu cumpro o meu dever de amar ao próximo, eu efetivamente consigo gostar mais de mim mesmo, né? Talvez aqui exista um sentido instrumental. Mas se esse amor se trata de em Deus, ou seja, ele é a forma da minha vontade, isso não tem o sentido de ser por minha causa, né? Então eu tiraria aqui a ideia da instrumentalidade. Acho que ela não teria lugar. Desculpa, a resposta foi meio enrolada, talvez, mas Drayton tinha 10 perguntas, hein, Drayton? É a primeira agora. Feliz. Uhum. Persona é atribuída ao ser humano no sentido secundário. Persona é Deus. Uhum. Só em Boético, ele é persona, é uma instância, é Deus. E por analogia, ou por derivação do ser humano. O problema é esse enaltecimento moderno, Uhum. qual é o fundamento dele? Esse é uma concepção objetiva por Deus. Uhum. Nós temos problemas, demasiadamente, não é o fundamento. Uhum. Né? Uhum. Roberto coloca. Uhum. É verdade. Uhum. Mas, Roberto, eu fiquei com a tua atenção, basta o conhecimento do bem, Uhum. a vontade tem que ir aderida com tudo. Uhum. E aí nós temos alguns problemas na psicologia. Uhum. Uma terapia cognitiva comportamental, que são bastante elementos cognitivos, né, que vai vivendo Uhum. o Roberto Luiz e o Argo, né? Exatamente, exatamente. Uhum. Cognitivos. Uhum. Eu falei para nós de atenção, de vontade e Uhum. na capa do humano, né? Uhum. Eu não faço bem, faço mal, que não quero. Essa questão de atenção terapêutica. Às vezes o paciente, corrigindo o problema, vamos dizer, cognitivo, Uhum. mesmo assim não consegue colocar em prática Uhum. a nova visão de mundo, a visão de vida. O novo conhecimento. Então, É. essa é a nossa condição. É. A gente vai sempre ser para essa questão da falibilidade. É isso. Exatamente.
Exatamente. Meu filho está lá em Berlim, e é uma jornalista lá em Berlim, já tem idade hoje, está perto de 90 anos, que é Eva Jäger, Aham. mãe da Rael Jäger, que teve A professora. Aham. isso. Uhum. Boa, boa. Então, Uhum. Isso. tem Isso. muita ilusão. Exatamente. Esse aspecto Muito obrigado, Drayton, por tuas colocações e por teus comentários e tua pergunta muito elaborada. Eu acho de fato bastante interessante essa inovação agostiniana de que, veja bem, a linguagem terapêutica, a linguagem da saúde, a linguagem do medicamentum, do médico, da medicina, ela é frequente nas confissões. A obra utiliza essas expressões. Eu não estou utilizando elas, de fato, como um artifício linguístico aqui, né, estilístico. O texto visivelmente tem essa moldura por detrás. E nesse sentido, me parece que ele é mais uma inovação em relação à ética antiga. Né? A ética antiga podia ter no filósofo estoico, na sua escolinha, por assim dizer, né? Eu vou ensinar técnica para vocês, ok? Agora apliquem por vocês mesmos e vocês conseguirão ser sábios. Claro que existe toda uma história de disciplina, de performance, de ascese, que também tipifica a filosofia antiga, né? Isso talvez tenha sido muito bem recontado, o aspecto disciplinar da ética antiga pela obra do Père Hadot. Mas uma certa ênfase tem sido percebida em Agostinho como é fundamental essa dimensão de que ele conversa com outro, né? Ele invoca a figura desse Deus implícito já no proêmio, ele conversa com essa figura, e essas invocações, que em parte são de louvor, em parte são de agradecimento por misericórdia, por agradecimento, por apoio, por assim dizer, por graça, por auxílio, elas são constitutivas desse processo terapêutico. Visivelmente aqui a gente tem a perspectiva de que um outro me acompanha. Isso é essencial nas confissões, né? Não é que eu aprendi a técnica de outro e agora eu vou fazer até aprender. Eu vou cansar na minha ascese até que eu não tenha mais vontade de tomar uísque. Minhas asceses pessoais aqui. Minhas asceses pessoais aqui. Não se trata disso, né? Alguém vai me ajudar. Esse ponto é fundamental. Essa perspectiva de que não, eu não vou ter, a minha vontade não vai ser reformada, eu não vou ganhar a força suficiente que eu preciso para isso sem outro. É claro que, como teólogo, ele está pensando na graça divina. Ele está falando de um Deus misericordioso. Ele está falando de um Deus que eleva a sua vontade, que auxilia a sua vontade. Lembremos, né, que a palavra graça, que soa tão teológica e tão abstrata, graça, 2 pontos. Graça é um auxílio. Né? O que é uma graça? É um auxílio voluntário, por assim dizer. Né? Os 2 aspectos estão na palavra, que ele é gratuito, né? Mas é um auxílio gratuito. Então, a própria palavra graça tem um sentido de auxílio. Isso é constitutivo nas confissões, né? Essa reforma da vontade, aqui o Agostinho de antropologia pessimista, e essa antropologia pessimista ele aprendeu com Paulo. Essa tese começou nos estudos do Albrecht Dürer, né? Lá atrás, no século XX, um grande filólogo alemão, que retomou toda essa relação da teoria da vontade agostiniana com os textos paulinos, né? E o Dürer enfatizou, ele fez uma exegese famosa e cuidadosa de Romanos 7, 1 a 23, 7 a 25, né? Em que Agostinho, de fato, tem esse dilema do querer e do poder. Né? Eu sei que a lei é boa, o problema não é o conhecimento, eu sei o que é o bem, a lei é o bem. E eu, inclusive, quero fazê-la, eu não consigo. Eu quero ter uma vontade boa, mas eu não consigo ser uma vontade boa. Ou seja, eu quero querer, mas esse querer não é suficiente. Né? A minha vontade de segunda ordem não transforma a minha vontade de primeira ordem. Esse poder reflexivo não consegue se auto-empurrar. Né? Por isso que Agostinho cria a expressão liberum arbitrium. Ele, por um tempo, acreditou eu posso escolher ser a vontade que eu quiser. Esse é o sábio antigo, é o otimista, por assim dizer. O Agostinho das Confissões diz não. Infelizmente não é verdade. Muitas coisas que eu quero, eu não consigo. Então, aqui tem realmente um ponto
aqui realmente tem um ponto essencial. E claro que boa parte dos livros 1 a 7, que são as partes da infância, da juventude, da fase adulta de Agostinho, eles são montados por Agostinho, porque Agostinho tem um enorme interesse de descrever em nós a nossa tendência volitiva desordenada. Por isso que esses livros sobre a infância, né, a agressividade da criança, o choro da criança, né, a criança, se é preterida por outra, já tem expressões de ódio, ela já briga, ela já tem agressão, ela já tem impulsos, por assim dizer, vou errar talvez aqui nas expressões específicas, primitivos, mas ela já mostra tendências de desordem. Obviamente, Agostinho vai fazer uma leitura, né, do como essas inclinações desordenadas elas estão conosco, elas são forças de desordem. E o adulto Agostinho, ele consciente e claramente se vê nessa perspectiva que Paulo aponta para ele de maneira central. Certo? Existe um absoluto, existe algo melhor que eu, existe algo que é um bem intrínseco e que pela razão eu teria que reconhecer na sua importância intrínseca, mas eu não consigo gostar mais de Deus do que de mim, eu gosto de mim muito, muito, muito mais do que dele. Então esse aspecto para ele é central, essa constatação devastadora da sua pequenez moral. Inclusive o Brachtendorff, que escreveu um belo livro, né, e me serviu bastante aqui para minha fala, inclusive, o Johannes Brachtendorff, que é um professor de Tübingen, na Faculdade de Teologia Católica, mas também é um filósofo, ele participa muito da tradução contemporânea das obras de Agostinho do latim para o alemão, numa edição completa, né? Ele começa o livro dele dizendo, né, que é uma atitude fundamental de toda a obra, que a subjetividade que Agostinho trabalha, ou seja, a memória que ele percorre, o saber de si que ele percorre, ele se constata como alguém moralmente pequeno. A sua terapia só vai acontecer quando ele conseguir vencer a sua pequenez moral, a sua baixeza moral, né? A desarticulação da sua vontade. Por isso é muito importante para Agostinho a relação entre autoconhecimento, trabalhar a subjetividade e o que ele chama, de novo é um termo muito importante no Novo Testamento, a humilitas, a humildade, perceber a sua própria ruindade, por assim dizer, perceber a sua própria baixeza, perceber a sua distância em relação ao absoluto. Esse, para ele, é um aspecto fundamental nesse sentido terapêutico. Claro que toda essa discussão, Drayton, e tu sabes disso muito melhor que eu, porque tens formação na área e sabes, e tens uma pesquisa excelente sobre isso. É claro que toda essa discussão pode nos levar a muitos embates sobre como se constitui a psique, como se constitui a mente, né? Agostinho trabalha com a convicção de que nós temos um centro de personalidade ligado ao querer e ao decidir. Ele chama esse centro de personalidade ligado ao querer e ao decidir de vontade. É menos importante se essa vontade está aqui, se ela está lá, se ela está no meio do cérebro, na frente dos olhos, onde é que ela está. A vontade é uma parte da vida mental. Né? E ela é uma parte da vida mental superior, porque todos os que querem reconhecem o bem, portanto usam a inteligência. Mas a vontade é esse elemento, esse centro de personalidade pelo qual nós temos a experiência de dar ordem à nossa vida interior. E se esse centro de personalidade pode ser descrito dessa maneira, Agostinho se notabiliza por ser aquele que descreve as peculiaridades do que é ser um ser volitivo, inclusive essa experiência de vontades fragmentadas, a experiência da cisão, que ele, num certo momento, já em Confissões, entende como uma cisão incurável. A cisão da vontade é, por si mesma, uma cisão incurável. Nós não temos uma vontade unificada. Nós não temos uma vontade pura. Nós não queremos sempre tudo na perspectiva do bem maior. Por isso a vida é uma vida de continência, ela é uma vida de luta às tentações, ela é uma vida com essa condição humana. Não tem felicidade estoica ou saber perfeito nessa vida. Mas evidentemente Agostinho lida com um tema importante na filosofia desde sempre, que ainda assim, de maneira significativa, nós temos uma disposição mínima de autodeterminação, pela qual nós somos responsáveis pela constituição do nosso centro de personalidade. Se não por nós mesmos, com a ajuda dos outros. Né?
mas ele não abandona esse centro de personalidade como um centro imputável de responsabilidade. Ele não é um determinista ao ponto de dizer foi a natureza ou foi a educação, foi a genética ou foi o meio. Não, tem o eu. Esse centro de personalidade está sempre ali. E talvez a prova de que ele sempre esteja ali é de que ele está ali mesmo quando ele é o que ele não quer ser. É a prova, talvez mais cabal, de si mesmo, mas é um si mesmo derrotado. Tá? Esse si mesmo derrotado é o si mesmo das confissões, que só se reencontra no que foi para Agostinho a experiência religiosa. Nas confissões ele diz, eu creio na verdade da religião cristã. Essa é a minha filosofia verdadeira. Mas ele não está fazendo isso gratuitamente, ele está colocando isso num molde de questões filosóficas, num molde das grandes questões. Tá? E, sem dúvida alguma, especialmente no caso de Paulo, alimentado por uma antropologia muito fina, né, muito articulada do ditame entre querer e poder. Isso leva a muitas discussões sobre livre-arbítrio e vontade, e, de novo, essa leitura um pouco seccionada de Agostinho. O Agostinho das Confissões não é o Agostinho dos debates com Pelágio. Nos debates com Pelágio, nós temos um Agostinho que nos espanta por sua radicalidade. Por quê? Porque ele chega a falar não apenas de uma graça cooperante, ou seja, a que me auxilia se eu peço, mas ele chega a falar de uma graça preveniente e operante. Por quê? Porque talvez a nossa condição de desordem seja tão grande que nós nem mais saibamos reconhecer o bem e pedir por ele. Alguém tem que nos dizer de novo, em absoluto e desde o início, onde ele está. Eu sempre achei que essa era uma tese muito radical, embora eu seja luterano e essa seja a tese de Lutero, a tese do servo-arbítrio. Mas às vezes eu penso, talvez o velho Agostinho tivesse razão. No século XXI, se tu vai pela rua falando de religião e diz que alguém é pecador, ninguém entende mais isso. Quem é que entende isso? Eventualmente alguém reconhece que mentiu, mas pecador precisando de redenção divina, alguém acha isso mesmo, né? Tem esquecimentos no século XXI, né? Talvez tenha algo nessa tese de Agostinho, obviamente dentro do seu próprio contexto de convicções, né? Mas a sua antropologia vai se tornando gradativamente mais negativa. Tá? As confissões adotam uma antropologia paulina. Nos debates com Pelágio, ele talvez tenha de fato estado muito próximo da ideia do servo-arbítrio. O que significa isso? Agostinho, nesse livro, ele admite assim, eu quero o bem, ou seja, eu quero querer o bem, só que eu não consigo. Nos debates contra Pelágio, talvez Agostinho dissesse essa orientação de esforço pelo bem, também ela eu perdi. Eu nem mesmo sei mais do que eu estou falando. Eu estou rigorosamente em trevas. Alguém, de novo, precisa me dizer os próprios pontos de partida da questão, tal é a minha condição. Então, ele radicaliza esse distanciamento total com respeito à nossa percepção do bem, né? Mas aí a gente entraria numa seara bastante teológica e talvez fique para outro momento. Acho que não só, eu quis dizer que eu acho que ela não é só teológica, de fato. Uhum. 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 Exatamente, exatamente. É completamente diferente a pergunta, né? Completamente diferente. E entendi o teu ponto, né? Não é mais o sentimento de culpa, não consigo fazer aquilo, nem sei mais o que eu deveria fazer. É isso que eu quis dizer com esquecimento, é isso que eu quis dizer, né? O Agostinho do debate com Pelágio, ele vai nessa direção. Nós não sabemos mais fazer a pergunta. Esse é o Agostinho do seu período mais radical. Tem que encerrar, né? Tá. E só para dizer que esse é o Agostinho do Karl Barth. É interessante ter esse autor em perspectiva. Vai te adiantar, consegue fazer uma resposta bem curta, né? Não. Mas pergunta igual.
Uhum. Correto. É. Uhum. Obrigado, Antônio. Que vem a história da tradição. Mestre Salvini, três, justamente mais. Aí uma parte, né? Parte, auditário, parte, ninguém vai falar agora. Isso é, deixa eu ver uma parte. Passa uma semana e vai lá ver o que é, está lá. Né? E aí tá. Aí tá lá e tá boa. Então tá. Aí lá abaixo. Tá. Água, hein? Uhum. Tá. E a moral que vai saber se aquele é mesmo isso. Eu tô contrário. Tem que dar comunidade. Uhum. A tua pergunta e observação, Antônio, são excelentes, tá? Eu vou ser realmente bem breve. Eu considero Agostinho um gênio da constatação dos afetos e dos desejos. E isso, inclusive, é algo que nós só percebemos sem pedantismo quando nós o lemos em latim, por causa da riqueza das palavras que ele utiliza para afetos ou sentimentos que, às vezes, nas traduções acabam sendo traduzidos com a mesma palavra. Libido, desiderium, concupiscencia, cupiditas. Todas essas palavras para o português podem ser traduzidas por desejo. Mas em Agostinho, só essas quatro, libido, desiderium, cupiditas, concupiscencia, todas têm um sentido diferente. Nenhuma delas tem a mesma função no seu sistema. Agostinho não é um antidesejo. Ele frequentemente é, no entanto, um autor que deu à palavra libido ou concupiscencia um sentido adicional que ele critica. Em que sentido? No sentido de que libido é um desejo desordenado. É um desejo gerado fora de ordem. Ele é um desejo que, em última instância, tem o meu aval, tem a minha vontade em desordem. Ou seja, a palavra, Agostinho em nenhum momento nega que nós temos desejos e que existem coisas desejáveis. A questão toda, em última instância, é qual é a minha motivação, no entanto, com respeito ao que eu quero. Se a minha motivação com respeito ao que eu quero, ela passa por uma certa percepção equivocada do bem, a paixão resultante é um desarranjo. Efetivamente, em função disso, em algum momento, Agostinho trata de como, por nossa desordem volitiva, a dimensão dos prazeres e dos desejos configuram nossa vida anímica em desarranjos profundos. E aqui vai se destacar, de fato, o latim usa, inclusive, essa expressão, a palavra libido, que Agostinho interpreta, não, sem dúvida, num sentido diferente da psicanálise, mas num sentido profundamente constitutivo da totalidade dos nossos afetos, né? E, em geral, num sentido de desarranjo, num sentido de desordem. Eu diria assim, num princípio de prazer como fim em si mesmo. E isso, para Agostinho, não está certo, não vai funcionar, né? Eu fiquei muito aquém de dar uma resposta mais completa à tua pergunta,
mas eu apenas alerto para esse fato. Ele é, de fato, um filósofo muito sensível à semântica dos afetos e dos desejos, né? E a principal questão para ele é como que os afetos e os desejos são ou não são com o nosso consentimento voluntário, ou seja, o resultado de algo que tem uma participação da nossa decisão. Nenhum desejo, por natureza, é ruim, né? O ruim ou o bom é como nós os instrumentalizamos nas ações. Ou seja, algo só é bom ou só é ruim se foi instrumentalizado com a vontade numa ação. Aí pode ter um prazer ruim, aí pode ter um desejo ruim, aí pode ter uma concupiscência ruim. Mas se a instrumentalização é boa, o desejo é bom. Fiquei por aqui, tá? Obrigado. Valeu. Obrigado.